Aqui eu vou falar um pouco sobre como funciona o processo para o doutorado, mas cada unidade tem as suas próprias regras, e embora elas sigam uma estrutura muito parecida. Uma das primeiras coisas para você fazer pós dentro da USP é você conhecer o que você quer fazer. Aí é importante entender que existem vários campos dentro da USP, o principal, que é o de São Paulo, que fica no Butantã. Existem várias cidades do interior, como Ribeirão Preto, Piracicaba, e nesses campos a gente tem vários cursos que também são focados em áreas específicas. Por exemplo, tem 3 unidades da USP que fornecem cursos de economia, tanto em São Paulo, quanto em Ribeirão Preto, quanto em Piracicaba. Cada um deles tem um perfil diferente. Você tem que entender inicialmente o que você quer fazer. E a partir disso você pode desenvolver em cada uma dessas unidades. Então, a primeira dica que eu dou é pesquise os programas da USP e veja o que são as especialidades deles. A partir do momento que você conhece as especialidades, você pode focar naquele que você tem mais interesse, não somente na USP, mas também nos outros campos de outras universidades. No caso do processo seletivo para entrar no doutorado da economia, uma das coisas que a gente tem que apresentar é as notas das provas. As provas elas podem ser padronizadas, existem várias provas que são feitas ou elas podem ser feitas pela própria unidade. Na unidade é dado uma referência bibliográfica em que as provas são baseadas naqueles livros. Muitas vezes os próprios autores são os professores. Nisso é um processo que leva de 6 meses, às vezes 1 ano, para você conseguir ler esse material, interpretar e poder fazer uma boa prova. A parte da prova, muitas vezes, é a parte que mais dá para se preparar, porque você, estudando, você consegue ter boas notas dentro dessas provas. Importante ressaltar que as provas têm um perfil classificatório, então raramente alguém acerta todas as questões da prova. É o caso da ANPEC. A ANPEC é uma prova que ela é dificílima. As notas vão de 15 a menos 15. Muitas vezes as pessoas têm nota negativa na prova, porque uma certa anula uma errada. Se você colocar uma opção errada, você ganha menos ponto. Então, às vezes, a média de matemática é negativa, porque as pessoas mais erram do que acertam. Uma prova que ela não é feita para ver se você tem todo aquele conhecimento, mas sim para classificar os alunos entre mais esperto e menos esperto. Ela é uma prova que serve de forma classificatória. Contato com os orientadores. Praticamente todos os programas da pós, da USP e das outras universidades, é comum a gente ter uma relação muito próxima com os nossos orientadores. E aí entra uma coisa muito especial, quanto mais cedo você conhecer eles, melhor. Então é comum, às vezes, o aluno, antes de ele entrar no mestrado ou doutorado, ele já possuir relações de contato com os possíveis futuros orientadores, inclusive discutindo o projeto que ele irá fazer. Quando alguém sabe que ele vai pesquisar um tema específico, pode ser, por exemplo, acarologia. Se ele vai lá e fala com a melhor pessoa de acarologia no mundo e ele fala, eu vou estudar tal ácaro, isso traz um conforto muito grande para o processo seletivo, porque aquela pessoa sabe o que ela vai fazer e sabe com quem irá fazer. Isso é muito importante, porque a maior parte dos orientados muitas vezes ainda não sabem o que vai fazer. Então, os orientadores ali vão ter muita dificuldade. Quando um orientado sabe a proposta que ele tem, isso facilita a vida dos orientadores. Então, eles tendem a aceitar com mais facilidade os orientados no processo seletivo. A próxima etapa do programa é a sua arguição. Usualmente os programas de pós, tanto mestrado quanto doutorado, pedem que o aluno traga um projeto de pesquisa, usualmente até 20 páginas, na estrutura tradicional: introdução, objetivo, metodologia, resultados esperados e referência utilizada. Em geral, quanto mais bem desenvolvido, melhor. Via de regra, os alunos que são escolhidos são pessoas que sabem o que querem. Quando alguém está bem definido aonde ela vai estudar, como ela vai estudar aquilo, qual é o projeto de pesquisa dela, favorece muito na seleção. Junto com isso, existe o processo de arguição. No processo de arguição, temos que os professores sentam, usualmente de 3 a 5, e eles fazem perguntas sobre aquele projeto. Qual foi os autores, qual a proposta, quais as dificuldades, o que o aluno precisa. Quanto mais ambicioso o projeto, quanto mais evoluído, melhor. Muitas vezes, os professores olham aquilo e veem qual é o potencial do aluno. Existem pessoas que chegam totalmente cru e eles
não mostram potencial. A arguição é o momento de estar preparado. Então, para a arguição, minha sugestão é treinar consistentemente a sua apresentação e as principais perguntas que acontecem, como qual o objetivo, qual a contribuição para a ciência, estarem bem organizadas nas suas respostas, treinando, e isso vai te ajudar muito para quando você chegar na arguição. É comum as pessoas ficarem tensas para a arguição, por ser um momento de grande pressão. Usualmente, a arguição, quando você está bem preparado, ela tende a diminuir a pressão, porque você já tem uma forma de pensar no que você vai apresentar. A maior parte das perguntas são padrões, como o que é a sua contribuição para a ciência, quais são as dificuldades. Então, foque em se preparar para as questões que você terá na arguição. Uma outra dica que eu dou é conversa com as pessoas que já passaram pelo processo. Como cada unidade tem suas próprias regras, entender quais são as questões padrões dentro desses processos seletivos ajuda os orientados. Por exemplo, as provas que existem para uma disciplina, elas podem ser muito numa mesma linha. Isso favorece que você pode focar em alguns temas específicos, fazendo aumentar sua chance de entrar. Mas, o mais importante de todos é conversar com alunos que já passaram por esse processo, explica aonde você pode evoluir. E aí é uma coisa importante, se preparar para esse processo, ele é uma coisa cansativa. Então, quanto mais aliados você tiver nesse processo, pessoas que te levam ao seu orientador, pessoas que mostram como foram as provas dos outros anos, fazem com que você possa se preparar melhor. O processo seletivo, ele basicamente, não necessariamente escolhe as pessoas mais inteligentes, tá? Isso é importante. Mas, muitas vezes são as pessoas que são inteligentes e têm uma boa personalidade para estar dentro do programa. Todo o processo seletivo está descrito nas páginas dos programas. Isso é um pouco caótico, porque a USP não é padronizada. Cada faculdade tem o seu site, cada departamento tem as suas regras. Então, se você for fazer um processo seletivo para 2 unidades diferentes, por exemplo, você sempre tem que estar analisando as regras daquela unidade. Isso é muito importante porque isso varia bastante entre uma unidade e outra. Bom, vamos lá, você passou no processo seletivo, muito legal. A USP é muito exigente com a documentação. Não atrase, não pense em levar no último dia, abriu o momento de matrícula, leva as coisas. Porque é comum os alunos perderem a matrícula por não enviar a documentação completa. Algum motivo muito simples. Via de regra, você não precisa ter seu diploma, você pode ter sua ata de defesa e isso é suficiente para você se matricular. É muito importante porque às vezes quando alguém está saindo da graduação ou do mestrado e indo para o mestrado ou doutorado, a ata de defesa usualmente sai vários dias antes do diploma. E essa pequena diferença de tempo, às vezes, é crucial para o aluno poder se matricular dentro do curso, dentro do período que ele tem de matrícula. Beleza, fiz minha matrícula, tá tudo ok. Depois que você entra, uma dica, conversa com os alunos para entender as manhas da pós. A pós, ela tem um processo que ela é próprio. Regras próprias, os professores têm regras que eles definem. Isso é bem útil quando você está estudando para alguma coisa específica. Então, existem professores que gostam de que você seja prolixo, fale muito. Existem professores que você seja objetivo, matemático às vezes, que você seja conciso. Cada perfil varia muito. Então, quando você conversar com quem já está dentro do programa, você passa a entender o que cada professor espera, qual é o objetivo de cada professor. Alguns professores são muito teóricos, outros professores querem artigos aplicados. Isso muda de unidade para unidade, de professor para professor. O importante é que você tenha conhecimento de o que cada um deles quer. Ao falar com os alunos mais velhos, isso tende a evoluir muito bem nas conversas. Eles contam como as coisas funcionam. É muito bom para quem está entrando. A maior parte dos alunos que entra para fazer pós na USP não é da cidade de origem. Então, converse com quem já está e com os futuros alunos para vocês poderem dividir, às vezes, moradia ou escolher aonde morar. Não fechem apartamento antes de vocês conhecer as outras pessoas. Se vocês tiverem que gastar 15 dias, um mês no Airbnb, é importante.
Porque no caso do doutorado, vocês ficaram 4 anos naquele programa. E isso, muitas vezes, é importante você estar ali com as pessoas que você gosta. E, via de regra, são pessoas colegas do curso. Quando você faz amizade com elas, um pouquinho demora ali para você conhecer quem é legal e quem não é. Ou melhor, quem bate o santo com você e quem não bate. Dica para escolher o orientador. Não escolha o orientador com maior publicação ou a pessoa que é mais foda no seu ambiente. Escolha o orientador que o santo bate. Isso é importantíssimo, gente. Perfil de orientador é a coisa mais importante quando você for escolher. O seu orientador é a maior decisão que você faz na sua pós. É mais importante do que o tema que você vai escrever sua tese, porque o orientador ele vai te guiar nesse processo. Quanto mais próxima a sua relação com ele, melhor, porque relações com o orientador, você vai ter um contato muito grande. A gente brinca que a gente corta o cabelo, se arruma, passa perfume para falar com o orientador, mas não necessariamente com a namorada. Na pós, é uma piada que é real, tá? Gente, é bem importante. A relação que a gente tem com o orientador é uma das mais próximas que a gente vai ter na nossa vida. Então, escolha alguém que o santo bate. E, quando você tiver isso, ele vai te abrir portas. Porque ele tem muito mais experiência, muito mais network. E um bom orientador, ele faz com que você cresça. Ele larga você e você vai criando os artigos, fazendo publicação, fazendo cursos e vai se desenvolvendo. É uma das coisas que vocês podem fazer e evoluir muito, tá? Escolha muito bem o seu orientador.